Mas do Rio vamos direto com informações de São Paulo, porque na Avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista, a polícia fechou a central de golpes que funcionava em um prédio comercial. De acordo com o DEIC, que é o departamento que investiga essa ação, os golpes consistiam em, a partir de dados conquistados ali de forma ilícita, abordar pessoas alegando a recuperação de créditos podres. É isso mesmo, são chamadas aquelas dívidas que as pessoas deixam de pagar. As vítimas eram principalmente idosas e eram convencidas então a pagar valores que não deviam. Essa central foi desmobilizada pelo DEIC aqui de São Paulo. Mais uma iniciativa, só que a gente percebe que antes essas centrais elas ficavam em regiões ali mais periféricas e hoje estão nos centros financeiros, nos maiores locais onde uma sala comercial como essa daí onde funcionava pode custar até R$100 mil de aluguel no mês. Estavam literalmente na Faria Lima, a profissionalização da bandidagem, né? Na prática é isso que a gente vem assistindo, a sofisticação, a construção de plano de carreira para quem se envolve, as pessoas que trabalhavam nessa quadrilha tinham cargos, né? Se comportavam como gerente, como alguém que está... Um executivo. Exatamente, um executivo da Faria. As organizações... Estava escrito na recepção do prédio. Com certeza era alguma instituição financeira, né? Central de recuperação de crédito. Agora, vale lembrar, né, que o narcotráfico aqui no Brasil, que a gente já pode chamar dessa forma, ele tem mostrado cada vez mais o plano de carreira que foi mencionado, que é pega o menino, leva para a melhor escola, depois coloca na melhor universidade, para quê? Para ele passar num concurso, se tornar um magistrado, se tornar um promotor, que depois isso tem uma carreira que ainda segue. Então a gente pensa que isso aqui é um plano de carreira de 20, 30 anos. Provavelmente essa sofisticação, né, esse avanço do tipo de esquema é mais um retrato que a gente precisa tomar cuidado, porque antigamente era isso, você olhava e falava, aquele ali tem cara de traficante, aquele ali tem cara de criminoso. Acabou, né, acabou. O que a gente vê é que tem tanta gente envolvida no esquema que talvez, né, até reflita nos outros casos que a gente está mencionando, o medo do pessoal é abrir precedente. Se descobrir que tem um grande lá envolvido, a casa pode cair para vários. Então, o segredo é, não cai ninguém. Todo mundo segura todo mundo. A lógica agora das organizações criminosas é seguir uma lógica empresarial, né? A gente tem cargos, tem ascensão lá dentro, tem as promoções. CEOs, né? CEOs do tráfico. Mas eu acho interessante trazer esse ponto do DEIC ter desmontado essa empresa de golpes, né? Justamente porque mostra que é possível sim, coisa que está sendo bastante falada, e principalmente nos últimos tempos, é possível sim se combater criminalidade com inteligência. O DEIC conseguiu, sem nenhum tipo de truculência, entrar lá, desmobilizar toda essa operação, assim como a Polícia Federal vem fazendo também, e eu acho que o que vocês citaram é muito importante no sentido de que realmente, o crime organizado vem seguindo essa lógica empresarial e vem cada vez mais tomando espaços gourmetizados, né, da sociedade. Hoje a gente não vê mais o crime, principalmente o lado grande do crime, né, os grandes empresários do crime, os grandes CEOs, eles não se encontram mais em regiões periféricas, eles não se encontram mais em regiões menos favorecidas economicamente. Hoje o alto escalão do crime, muitas vezes nem no Brasil está. O alto escalão do crime muitas vezes está ocupando aí, como você falou, Daniel Vorcaro querendo ir para Dubai, fugindo para outros países. Essas pessoas que comandam o que é criminoso, comandam essas fraudes, boa parte delas se encontram em espaços de poder e ocupam espaço de poder e acabam até influenciando, como a gente está citando agora, nas próprias investigações e no próprio sistema que deveria combater esse tipo de criminalidade. Ainda bem que tem um trabalho sério por parte de profissionais que realmente têm essa aptidão de querer mostrar apenas a verdade e culpabilizar aquelas pessoas que têm realmente responsabilidade sobre o crime organizado. Nós vamos para um rápido intervalo para quem nos acompanha pelo rádio. Daqui a pouquinho a gente está de volta para vocês. Para as outras plataformas, seguimos aqui. David, eu acho que tem um ponto muito interessante, porque quando a gente fala que as quadrilhas têm uma lógica empresarial, isso quer dizer também que, para um combate efetivo à criminalidade, a gente precisa pensar no aspecto de regulação de mercado. Ou seja, quais são os incentivos econômicos que estão colocados que criam oportunidades para o crime? O que é que faz com que, muitas vezes no Brasil, o crime seja mais lucrativo do que o trabalho honesto? E isso passa por um debate sobre desburocratização, sobre simplificação regulatória, sobre recompensar aquele que trabalha honestamente por meio do seu mérito. A gente precisa, portanto, debater
qual é a lógica geral de regulação no Brasil que faz, por exemplo, que metade da força de trabalho esteja na informalidade. Quando você tem metade dos trabalhadores sendo obrigados a estar na informalidade porque a forma de regulação trabalhista é desconectada da realidade do país, na prática você está criando um gigantesco espaço para a proliferação do crime. E isso é gravíssimo. Eu acho que você toca num ponto importante que é, além da falta de regulação, um país que não incentiva o empreendedorismo, que não incentiva, de fato, a geração de empregos formal. Basta a gente olhar o próprio IBGE, né, que passou a mudar a classificação do que é um trabalho, do que é uma pessoa desempregada para desocupada. Para quê? Para dar a impressão para a sociedade que as pessoas estão trabalhando, que elas estão gerando emprego, só que, na verdade, elas estão trabalhando de forma precarizada. Elas estão trabalhando sem nenhuma segurança da previdência social, de alguma garantia. Então, enquanto a gente tiver um país que olha para o empreendedor e diria até para o empresário, tem muito empresário honesto, tem muito empresário bom por esse país, e ele é visto como um marginal, às vezes, como um criminoso, como se todo empreendedor ou todo empresário fosse um explorador daquele funcionário, um malvado, e como se qualquer trabalhador, que a maioria, graças a Deus, é digno e é justo, mas como se todo trabalhador também fosse honesto, como se o trabalhador não inventasse um atestado para faltar, como se ele não mentisse para chegar mais tarde ou sair mais cedo. Então, enquanto a gente tem um governo, um sistema que não incentiva o empreendedorismo, que ele não gera oportunidades para a sua empresa crescer, a gente vai ver a informalidade. Por quê? Porque é uma forma de fugir do imposto. É uma forma de fugir da taxa. Então, nós somos um dos países do mundo que mais cobra impostos para você empreender. E eu falo porque eu tenho CNPJ, eu sou empreendedor. E sou um pequeno empreendedor que a gente sofre para manter tudo em dia. Por quê? Porque o governo, o sistema não favorece. Então, a gente vai conectando as pontas e aí a gente vê a informalidade, o esquema que acontece e, infelizmente, a gente vê o tráfico abrir o CNPJ e montar uma empresa e colocar no meio da Faria Lima. Não, e uma central de golpes, né? Enquanto as pessoas de bem estão pagando impostos e sofrendo por isso, a gente vê também uma descredibilização por parte das instituições quando você fala assim, agora vai chegar os culpados e tudo mais. Aí você vê uma mudança de curso acontecendo e isso nos causa, assim, um certo desânimo, realmente, de que algo vai acontecer e que algo vai melhorar e que as pessoas realmente vão ser culpadas e dessa forma todos vão ter o mesmo direito, que é o direito que é o que se espera, né, de justiça, de fato. Não, e sabe o que é muito impressionante? Da forma como a nossa sociedade está organizada atualmente, a gente vive com medo. A gente sempre parte da premissa de que é um golpe, de que a pessoa vai tentar fazer alguma coisa com você, de que tem algo de errado. Eu já vi, eu sou advogada também, eu já vi vários clientes que deixaram, por exemplo, de pagar alguma conta, alguma coisa, porque achavam que era um boleto falso, porque achavam que era um golpe. Nem sabiam que, por exemplo, tinha uma taxa adicional de um imposto, de alguma coisa. Então, assim, a gente tem normalizado uma situação em que a gente é corriqueiramente colocado na condição de vítima. A gente tem corriqueiramente agido não da forma que a gente espera. Posso só te interromper brevemente, só para recepcionar as pessoas que nos acompanham pelo rádio. A gente está repercutindo aqui uma ação da polícia na Faria Lima, uma central de golpes estabelecida ali que foi desarticulada pelo DEIC. Por favor, me desculpa. A gente está o tempo inteiro sempre achando que é um golpe, que a pessoa está agindo de má fé. E isso, na verdade, em última instância, é uma restrição à nossa liberdade de viver. A gente não tem conseguido viver de maneira digna, porque é o tempo todo olhando para trás, vendo se tem alguém querendo te roubar, te golpear, entendeu? E isso, a gente tá vendo uma boa notícia, que é desvendar um esquema, mas esse é um. Só hoje, alguém aqui da bancada já recebeu algum boleto falso. Alguém aqui da bancada já recebeu um WhatsApp dizendo, olha, seu advogado ganhou um processo para você. É normal, porque infelizmente. Hoje é isso. E as pessoas têm muito acesso às informações. E os aposentados são vulneráveis. Exato. Né? É insano que a gente continue conseguindo desvendar esse tipo de esquema, mas que a gente consiga encontrar formas de prevenir, de evitar que a gente esteja tão exposto a isso como a gente está atualmente. E isso passa por mudar a lógica de demanda que a gente tem em relação ao Estado. Porque enquanto a gente tiver uma carga tributária que na prática é proibitiva, que faz com que, por exemplo, a marca de cigarro mais barata no Brasil seja 3 vezes mais cara do que no Paraguai,
A gente está, na prática, incentivando o contrabando de cigarro. Então, esse tipo de questão, a gente de fato só transforma se a gente for na base dos incentivos. E o incentivo principal aí é o econômico. A gente tem que se transformar num país em que o trabalho honesto seja mais lucrativo do que o crime. E para isso, a gente tem que mudar a lógica. Parar de tratar o empreendedor com presunção de culpa e, de fato, usar construir uma sociedade de confiança em que as pessoas sejam recompensadas pelo trabalho honesto. Eu quero trazer uma opinião aqui também do nosso chat, interagindo conosco, né? A nossa audiência sempre querida aqui participando com a gente. O Jean Charles Rodrigues, ele disse assim, ó... o maior incentivo para o golpista é a impunidade, simples assim. E é isso, né? Quando você vê que nada acontece com aquela pessoa que cometeu o crime, realmente as pessoas de bem ficam se perguntando, será que eu estou fazendo também errado? É a impunidade com a lucratividade, né? Porque se não fosse tão lucrativo, não haveria esse tipo de golpista também. Se não fosse tão lucrativo, quando você é pego num esquema multibilionário, você não fugia para Dubai. Ou seja, pegou tudo, a casa caiu e tem dinheiro para ir para Dubai, provavelmente para viver as próximas 10 gerações por lá. Então a gente está falando de um esquema que é com impunidade, com lucro. Então por que o próximo da fila não vai se animar? Ele vai, né? Pode falar, Henrique. O que é complicado, né, que você vê os indivíduos sofrem o golpe tanto da maneira ativa, que é recebendo um boleto falso, que é eventualmente caindo ali num golpe de ligação telefônica. Falando que você tem uma dívida que não tem. Falando que você tem uma dívida que não tem, quanto de maneira passiva, que são as pessoas, como a gente citou aqui anteriormente, um fundo de previdência que você nem sabe onde o dinheiro está sendo colocado e você está levando um golpe também e nem sabendo que está levando um golpe. Então, é uma questão complicada. Há realmente uma indústria da corrupção, uma indústria dos golpes. O Brasil é avançado nisso, infelizmente, e eu espero que as instituições, Polícia Federal, o DEIC, no caso aqui de São Paulo, continuem com essas inteligências, com essas investigações mais firmes, justamente para que isso reduza e, obviamente, num futuro é o que a gente espera, né? É difícil, mas é o que a gente espera, que isso acabe, que isso não exista mais. E esse ano, a grande pauta das eleições de 2026 vai ser a segurança pública. Ainda vou falar sobre isso também, que eu vou me dedicar mais tempo em apurações desse gênero aqui na Jovem Pan. Mano. Não, pois é impressionante a situação. Mas você estava falando de eleição, você viu o racha da direita e todas as complicações que tiveram? O governador Tarcísio soltou uma nota.